A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 27 de setembro, e a gente está iniciando aqui essa escola bíblica online. Como é possível perceber, a gente está hoje num ambiente diferente, num ambiente mais aberto, não estamos direto da congregação. Eu passei por uma pequena intervenção cirúrgica, né, no dente, e por conta disso a gente está fazendo hoje de uma forma diferente. A gente vai ter que resumir um pouco a nossa explicação com relação à análise do capítulo que vamos estudar hoje, por conta disso. Inclusive de uma forma diferente, hoje a gente está começando sem aquela abertura tradicional que estamos acostumados e vamos direto ao assunto. Eu também não farei hoje aquela leitura do capítulo completo. Essa parte eu acrescentarei depois. Vamos lá então. Hoje o nosso estudo está baseado no Gênesis 37. O texto áureo é o próprio capítulo 37 de Gênesis. A introdução diz o seguinte para a nossa análise. A história de José, ela começa neste capítulo 37, e se estende até o final do livro de Gênesis. A sua história está dividida na narrativa da sua humilhação e da sua exaltação. Nós podemos ver então nisto uma tipologia que aponta para Cristo. A história de José se aplica também aos cristãos que devem entrar no reino dos céus por muitas tribulações. Como sempre, a nossa revista Fundamento da Fé, ela está dividida em 3 partes, A primeira parte nós vamos ver aqui o início de uma saga real. A segunda parte nós veremos os acontecimentos que precisamos observar. E a parte 3 fala com relação a algumas considerações sobre os patriarcas. Vamos então à parte 1. O início de uma saga real. 1.1. O ódio e a inveja dos irmãos de José. Neste capítulo nós vemos os irmãos de José se vingando dele, porque havia contado ao pai sobre os atos pecaminosos deles. Também porque o seu pai o amava e o agradava de suas vidas piedosas. E por fim, ele havia sonhado que viria a exercer o domínio sobre eles, a vida piedosa, e por fim, porque ele havia sonhado que viria a exercer o domínio. Então, isso fez com que seus irmãos viessem a tensionar matá-lo, mas pela intervenção de Rúben e de Judá, ele foi livrado da morte, mas acabou sendo vendido por ele como escravos aos midianitas. 1.2. Separando o bem do mal. Todavia, tudo isso estava cooperando para o bem não apenas do próprio José, como para o próprio bem deles. Nós vemos aqui mais uma vez Deus tirando o bem do mal, porque de certa forma o que contribuiu grandemente para o ódio dos irmãos de José por ele foi a imprudência de Jacó de fazer distinção entre os seus filhos. Os pais não devem fazer distinção entre um filho e outro, pois o governo paterno deve ser imparcial e ser administrado com mão firme e também poderosa. Quando os pais fazem distinção entre os filhos, isto acaba ocasionando frequentemente disputas familiares. 1.3. A parte da profecia. É preciso ressaltar que no sonho em que Deus revelou a sua futura grandeza, ele não lhe mostrou nada sobre as aflições e prisões. Isto não é muito incomum nas visões e sonhos que o Senhor dá aos seus servos, especialmente aqueles relativos às bênçãos.
que lhes são concedidas, notadamente aquelas relativas, obviamente, ao ministério, que são muitas vezes acompanhadas de grandes tribulações e de longos períodos também de espera. No mais, a fé deles é fortalecida através das quais aprendem a prevalecer na oração e a serem também perseverantes. Essa foi a primeira parte da nossa análise. A segunda parte da nossa análise fala sobre os acontecimentos que precisamos observar. São 3. 2.1. Não se frustram ao propósito de Deus. Os irmãos de José venderam como escravo, pensando talvez que com isso jamais ele viria a ser o Senhor que lhes revelara o sonho que lhe foi dado por Deus. Isso é bastante instrutivo quanto ao fato de que, por mais que tentem frustrar os propósitos do Senhor, todos eles se cumprirão, por maiores que sejam os esforços dos homens e dos demônios para impedi-los. E 2.2 fala sobre os enganos. Adão tentou cobrir, por exemplo, as suas transgressões com folha de figueira, e desde então os homens procuram encobrir os seus pecados com mentiras ou outros tipos de pecados. Foi exatamente isto que fizeram os irmãos de José. Tentaram cobrir a sua venda como escravos por eles, com a mentira de que ele havia sido devorado pelas bestas do campo. Forjaram essa história, principalmente para enganarem a Jacó, pensando que isso, José viria a ser esquecido para sempre por seu pai. Sem nenhum tipo de cabimento, claro, não fazia sentido, mas eles queriam cobrir um erro que eles haviam cometido. 2.3. Com relação às profecias, José havia tido 2 sonhos que mostravam a sua exaltação futura. Muitos acham que José errou ao contar estes sonhos aos seus irmãos, pois só apenas criou ciúmes entre eles. No entanto, a gente não concorda com isso. Não foi um erro ele ter contado, não. José parece ter entendido que estes sonhos eram proféticos e que vieram por impulso divino, ou seja, de inspiração divina. Como nas profecias, eles precisavam ser contadas para que, nos eventos futuros, fossem reconhecidos que a palavra do Senhor estava sendo cumprida. Os sonhos foram literalmente cumpridos quando José foi feito governador do Egito. Ponto 3, tópico 3. Algumas considerações com relação aos patriarcas. Primeiro, com relação à conduta de alguns dos patriarcas. Podemos notar que a maioria dos pais das 12 tribos tinha uma conduta questionável. Certamente a poligamia, aliada ao ciúme e à maldade, foram os responsáveis por boa parte disso. Devemos aprender que a graça não pode percorrer as linhagens de família. Embora Deus tenha executado os seus propósitos através de Israel com uma nação escolhida, a maioria deles nunca conheceram pessoalmente a Deus. Nem todos os descendentes de Abraão foram como José, e por isso nem todos eram filhos espirituais. Isso eu estou arremetendo no sentido espiritual. Logicamente, eram filhos no sentido da linhagem material. E 3.2, os maldosos planos. É chocante o fato daqueles homens considerarem o assassinato do próprio irmão. Dificilmente acreditaríamos nisso se tivéssemos visto isso
anteriormente, né, no caso, o caráter deles. Não podemos deixar de notar que eles estavam lutando contra a profecia da palavra de Deus. Novamente, não podemos deixar de ver a providência maravilhosa de Deus em tudo isso. Embora a vida do homem possa parecer um grande emaranhado e cheio de embaraço, Deus está tecendo, na verdade, o tapete de todos os seus planos. José, seus irmãos e os ismaelitas sabiam muito pouco a respeito disso, a respeito do que Deus, na verdade, estava fazendo. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, é claro que a gente tem uma ideia mais precisa com relação a isso, mas eles que vivenciavam isso não tinham essa noção do que estava acontecendo. 3.3, o sofrimento causado. Aqui ficamos sabendo que Rubem tinha planejado resgatar José. Será que ele estava tentando cair nas graças de seu pai novamente? Nós não sabemos ao certo. Provavelmente foi um momento de bom senso na perspectiva de não ver o seu irmão morto. Mas ele aparentemente estava sendo sincero com isso tudo, né, no seu sofrimento. A reação de Jacó ao ver a túnica ensanguentada deve ter feito com que até os outros, né, os outros irmãos de José, se sentissem miseráveis diante de toda aquela situação. A vida de Jacó estava centralizada em José. Eles devem ter sentido que causariam também a morte de seu pai. Mais tarde veremos que a consciência deles realmente os atormentou durante muito tempo, durante quase toda a vida. Conclusão, o que é que a gente pode concluir até aqui? Aqui tem início, né, nesse capítulo 37, tem o início da história de José. Essa história, sem dúvida, é a história favorita de muitas pessoas leitoras da Bíblia. Nela encontramos maravilhosas ilustrações da providência especial de Deus para o seu povo. E a gente pode ver isso no Novo Testamento, quando fala Romanos 8:28. Temos aqui a garantia de que a má intenção do homem não pode impedir o grandioso poder de Deus para o seu povo. Amém. Então a nossa análise termina por aqui. Já expliquei. Hoje a gente fez de uma forma reduzida, eu passei por uma pequena cirurgia aqui no dente. Eu estou falando aqui, está doendo um pouquinho, mas deu para falar de uma forma mais curta, né? Não pude fazer aquela leitura mais prolongada inicial, e também dá para perceber que eu tenho que estar falando um pouquinho mais baixo. Mesmo assim, eu agradeço muito a sua participação, que sempre está acompanhando. E não esqueça de fazer inscrição no canal, tá bom? Vamos orar juntos e agradecer a Deus pela Escola Bíblica Online de hoje. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós te louvamos e nós agradecemos ao Senhor a cada dia pela tua graça e grande misericórdia. Livra-nos de todo o mal e garanta em nossa vida sucessos e vitórias em tudo que fizermos. Que possamos, a partir deste capítulo, ao estar estudando a história de José, possamos refletir, Senhor, em vários pontos e áreas de nossa vida. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, querido, amado irmão, amada irmã, e até a próxima. Até a próxima Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Amém.